Fala, audiência, 92 bytes no ar mais uma vez. Já começo agradecendo pela tua audiência. Temos alguns recados importantes que eu vou deixar por conta da Tainara no final. Hoje a gente tá invertendo tudo, tá? De trás pra frente. Mas por que isso? Temos um convidado mega especial, muito esperado. Conseguimos essa agenda. E antes de mais nada, Tainara, deixa ela falar um pouquinho. Fala, José. Tudo bem? Como é que vai? Antes de mais nada, não me deixa mentir sozinho. Como é que foi organizar a agenda com um homem? Rapaz, foi difícil, viu? A agenda dele é requisitada. Ele tá sempre entre uma gravação, um vídeo, um evento, uma mentoria. Exatamente, viagens. Então foi um pouquinho difícil conciliar estar com ele aqui hoje, mas finalmente conseguimos. É verdade. E hoje nós estamos com ele aqui. Podemos revelar nosso convidado? Ainda não, mas uma referência nacional e, por falta de informação, talvez internacional também, um dos maiores influencers na área financeira, dando spoiler aqui, né? Quem é que a gente tá recebendo hoje, Tainara? Sim, você que tá aí acompanhando, provavelmente você já deve ter visto ele em algum momento, você tá rolando lá o YouTube, o feed do Instagram, e de repente aparece ali uma dica financeira, como poupar, como economizar, como fazer investimentos. Então, hoje nós estamos com Charleson Campos, ele que é influenciador, educador financeiro, youtuber e uma série de outras atribuições, né? Antes de tudo, eu vou deixar que ele mesmo se apresente. Charleson, muito obrigada por estar aqui, por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo e fique à vontade para se apresentar. Bom, primeiramente quero agradecer o convite, né, ao Dr. José aí, doutora Tainara, por fazer parte desse momento aqui, por poder cooperar com vocês, né? Nesse trabalho de vocês aqui, que certamente influencia muito o nosso estado. E eu fico feliz porque estou diante de também duas referências, né? Todo esse trabalho que é feito aqui. Por trás aqui também tem outras pessoas que eu conheci, né? O Flop, fazer menção a ele aqui, o Flop também, né? Que é o homem aí que nos ajuda a todo esse procedimento aqui. E aí eu sou o Charleson Campos, contador, educador financeiro. Também já fui ex-bancário, já trabalhei em diversas áreas, mas hoje atualmente só com mentorias financeiras e também com dicas ali no Instagram e no YouTube para a galera poder ver o seu dinheiro crescer e também trabalhar ele de maneira mais inteligente. Não só gastar de qualquer jeito, mas gastar de maneira inteligente. Maravilha. Ô, Charleson, posso? Fica à vontade, José. Vamos começar. Vamos nessa. Charleson, eu recebo, como a Tainara te apresentou, né, muitas recomendações, Instagram, YouTube. Eu sou um cara que tem um perfil no TikTok, mas não acesso lá. Você tá por lá também? TikTok também tá lá. Eu também quase não acesso muito por lá, né? Mas eu coloco alguns conteúdos no TikTok também. Todas as minhas redes sociais, todas elas são Doutor Equilíbrio. Sim. Tanto YouTube, quanto Instagram, quanto TikTok, até os e-mails também é Doutor Equilíbrio. Maravilha. E, enfim, quando a gente começa falando da tua carreira, né? Como que você chegou até aí. Mas hoje eu vou lá no meio e a gente volta pro início novamente. Charleson, quando você já estava empreendendo Doutor Equilíbrio, né, esse mega negócio, na minha opinião, que ajuda muita gente, eu imagino que você se depara com muita situação inusitada, que você se depara ali com algumas perguntas assim absurdas, ou com alguma coisa assim muito fora da curva, tipo assim, poxa, isso aqui é tão trivial, será que existe alguém que não sabe isso? Eu imagino que você se depara com isso no teu dia a dia, as perguntas. Tem alguma dessas situações que tu pode já começar compartilhando com a gente, assim, alguma coisa que chamou a atenção, que marcou, tipo, puxa, isso é muito básico. Tu pode contar alguma coisa assim? Tem, por exemplo, trazendo para o mundo dos investimentos, né? Sim. Quando eu comecei a ensinar o mundo dos investimentos, eu falava sobre uma coisa chamada LCI, LCA, aí falava sobre IOF, né, que desconta ali, falava sobre renda fixa, renda variável, só que aí eu percebi que a galera não sabia o básico. Qual era o básico? Por exemplo, se você investe aí, por exemplo, em fundos imobiliários, você recebe todos os meses o que nós chamamos de dividendos. Aí eu recebi algumas mensagens: doutor, os dividendos eu recebo por semana ou é por mês? Eu digo, meu Deus, ele não sabe que o dividendo é por mês, não é por semana, no caso de fundos imobiliários, né? Sim. Aí eu disse, não, eu preciso pegar um pouco mais leve e tentar trazer o conceito mais básico. Então, por exemplo, quando você deixa o dinheiro numa poupança, você recebe juros
daquela poupança, você deixou lá aquele dinheiro. Aí ele fala, esse juros é simples e é composto, vai crescer como? Aí ele não sabe. Ah, Selic, os juros do país aumentou, ele não sabe o que é Selic também. Aí eu falava, você vai ganhar na caixinha do Nubank 100% do CDI. Aí ele olha, 100%? O meu dinheiro vai dobrar? Não, teu dinheiro não vai dobrar, porque é 100% de outra coisa. Então eles não sabem o básico disso. Eles não, eu preciso pegar esse conceito mais técnico e trazer para o popular, para que a galera entenda. Então, eu achava que no início da internet a galera sabia o básico. Só que muita gente ainda não sabe. Então, na minha cabeça, o pessoal sabia o que era um CDI, sabia o que é uma Selic, mas na verdade não sabem. Muita gente quanto? De 100 pessoas que você alcança, quantos você acha que não sabe? Por exemplo, pegando aqui o meu perfil hoje com 450 mil seguidores no Instagram. Você já tem uma audiência até qualificada, Sim. que eu sei, mas eu creio que também alcança muita gente ali que tá tendo o primeiro contato. Um vídeo, por exemplo, que alcança 20 mil visualizações em questão de um dia, mais ou menos. Sim. Desses 20 mil ali, eu diria que se chegarem 200 comentários, eu daria uns 130 comentários da galera que não sabe. É mesmo? De 100, então eu diria 70 mais ou menos. Então 70% das pessoas não tem essa noção ainda. E isso não vai somente dizer assim, de quem tem formação e quem não tem. Não, até o cara que tem formação também não sabe. Então o cara que é advogado, o cara que é contador, o cara que estuda ali os números, ele também não sabe. Tanto é que o contador, por exemplo, ele muitas vezes não tem contador para fazer declaração de imposto de renda para quem é investidor. Por quê? Porque ele não sabe como é que funciona esse mercado, não sabe como é que vai declarar essas informações. Então, isso não depende também da formação da pessoa. O cara, ele é um trabalhador comum, ele é um contador, ele é um advogado, mas ele também não sabe a diferenciação disso. E aí, chega a gente para poder orientar essa galera e informar como é que funciona esse mundo. Então, eu percebi que muita gente não sabia. Aí eu tive que pegar o básico. Não, vou vir pra cá, porque eu tô abusando demais nisso aqui e a galera não sabe ainda. Ponto de cartão. Como assim que eu vou comprar e vou ganhar ponto? Isso não existe. Não existe. Aí eu achava que muita gente sabia, e na verdade muita gente não sabe ainda. E é uma informação mais trivial até do que as primeiras que a gente falou. E aponta muito, né? Um número, assim, na minha opinião, muito relevante. Sim. E aponta muito pro nosso perfil socioeconômico no país, né? E eu acho que a condição que a gente tá hoje. Sim, né? e é uma das grandes dores do brasileiro, né? Eu É creio a que educação financeira, que a gente não aprende na escola, não aprende também na faculdade, como o próprio Charles apontou, mas que é algo que você tenta suprir hoje, né? Sim. Através das tuas mentorias, teus programas. Mas, Charleson, voltando um pouquinho nessa história, antes da gente falar sobre o doutor exercício, como que surgiu a tua história. Doutor Equilíbrio. Ai, Doutor Equilíbrio faz muito exercício. Pronto. Desculpa. Beijo, Corta. Thiago. Um beijo, Thiago. Não. Flop. Não. Edição. Vou continuar de onde eu tava. Tá, vai. Doutor exercício. Doutor equilíbrio. Desculpa, Charles. Mas, Charleson, voltando um pouquinho na tua história, antes de você iniciar o Doutor Equilíbrio, como começou a tua história de fato? Quem era o Charleson? Fala um pouquinho ali sobre o início da tua trajetória. Tá, pegando assim o mundo da internet ou um pouco mais antes, assim, a minha vida? O Charleson como pessoa e como é que foi essa migração aí pro digital? Como que você iniciou aí bem no iniciozinho, quando você era jovem? Tá, vamos lá. Eu sou natural de Zedoca, no interior do Maranhão. Legal. A minha família, a minha mãe, ela faleceu quando eu tinha apenas 14 anos de idade. Ela deixou 10 filhos, 8 homens e 2 mulheres. Eu vim pra cá, diz a lenda, que quando eu tinha mais ou menos 1 ano de idade, mas eu não sei exatamente se eu vim com 1 ano ou menos do que isso. E aí minha mãe teve mais de um relacionamento, infelizmente não eram pais presentes, né? Eu, por exemplo, sou filho de pai único. Eu tenho 9 irmãos, mas eu sou o irmão dele só parte de mãe mesmo. Por isso que na minha família tem um que é negro, tem um mais branquinho, tem um cabelo liso, tem um cabelo mais enrolado. É uma mistura bem engraçada. Sim. E aí, quando minha mãe falece, quando eu tinha 14 anos de idade, foi quando eu vi naquele cenário da minha família, sem pai, sem mãe, a gente morando de casa alugada. Eu tenho 4 irmãos mais velhos e 5 mais novos do que eu. Aí eu decidi, então, como é que eu vou fazer a minha vida? Como é que eu vou me virar disso aqui? Porque a gente passava muita necessidade, pedia muita comida na rua. Eu batia de porta em porta, pedindo comida na rua. E aí eu disse, bom, eu preciso ganhar dinheiro, porque minha mãe morreu, eu não tenho pai, a gente não tem pai, tá só que só a gente agora, 8 homens e 2 mulheres, e não deu certo, né? Porque assim, a convivência entre
10 irmãos, sem um responsável, por mais que tivesse um mais velho, mas não tinha um pai ou uma mãe para estar ali liderando a gente. E aí, aos 14 anos de idade, quando ela falece, eu decidi ir até um professor perguntar para ele, professor, como é que eu faço para ganhar dinheiro? A pergunta foi exatamente essa, não foi outra coisa. Tipo assim, não é pelo que eu sou mais apaixonado, professor, eu preciso ganhar dinheiro, que eu tenho que comer amanhã, né? Então, o que eu posso fazer? Aí ele foi e disse pra mim, tu podia dar aula de matemática, que é o que você sabe fazer muito, você gosta muito, eu sempre gostei muito de números. E aí, aos 14 anos de idade, eu comecei a dar aula de reforço de matemática. Na minha comunidade onde eu moro, o pessoal sempre dava aula de 1ª a 4ª série. Aí eu disse, bom, não tem ninguém de 5ª a 8ª, então eu vou pra um lugar que não tem ninguém. E aí eu comecei aos 14 anos a dar aula para o pessoal de 5ª a 8ª série de matemática. E daí eu fui até os 19 anos de idade, só dando aula. O bairro onde eu moro, praticamente todo mundo que cresceu ali foi meu aluno, né? E aí eu ia para a escola, na escola a mesma coisa. Também dava aula de matemática, dava aula de reforço. Quem ficava de recuperação, eu cobrava um valor para poder ensinar aquela pessoa. Então, eu sempre tinha alguma maneira de ganhar dinheiro ali. E aí depois, eu fui cada vez mais me aperfeiçoando em conhecimento, né? Porque eu percebi que como um cara de bairro periférico, aquela coisa, né? O cara periférico, bairro pobre, o cara sem pai, sem mãe, ou tu vai estudar ou tu vai virar alguma outra coisa. Então eu preferi estudar para que eu pudesse ter uma vida digna. Então eu fui estudando, aí eu fui conseguindo. Consegui passar no ProUni integral, fui bolsista integral na faculdade particular, na época Estácio, contabilidade, e aí eu fui me especializando, aí fui dando aula de direito, dando aula de contabilidade, aí já cheguei a ser bancário, já fui assistente de RH, já trabalhei em hotel, aí fui conhecendo um monte de coisa. Chegou aos 25 anos de idade, eu me caso com a minha esposa, já temos 9 anos de casado, vamos fazer 10, aí eu decidi que a gente montou uma escola, tínhamos uma escola na verdade, que ela já tinha antes de casar comigo, eu só peguei a aperfeiçoar a escola. Depois de 2 anos, eu decidi que eu queria ter um filho. Aí eu disse, como é que eu vou ter um filho, cuidar do meu filho, se eu continuar trabalhando com o meu trabalho? Que eu dava lá, na época, em 3 faculdades, né? Eu disse, não, vou ter que largar isso aqui tudo e aprender a trabalhar de outro jeito. Aí foi quando eu conversei com minha esposa e disse pra ela, amor, fica 1 ano aqui cuidando das finanças, o dinheiro vai vir só da sua parte e eu vou me virar o que eu vou fazer na minha vida. E aí foi quando eu disse, a única maneira que eu posso ganhar dinheiro sem sair de casa é na internet, né? E aí eu fui conhecer o mundo da internet. Larguei tudo pra trabalhar na internet. Bem interessante esse início, né? Sim, de cara a situação, né, te apontou assim o caminho do empreendedorismo. Sim. Ali, e você vem exercendo já o empreendedorismo, né, empreendendo na veia. E tudo por causa de um filho, porque eu queria ter um filho, mas eu não queria ter a rotina de não cuidar de um filho. Sim. Eu queria, estar com meu filho ali nos primeiros anos de vida dele, e até hoje eu tô com ele. E graças a Deus, assim, foi muito doloroso pra mim na época eu ter decidido de largar tudo, até porque eu, como contador, como cara que abria empresas, agora eu tava sem nada. E sendo sustentado pela mulher, né? E aí não era legal. Então, Charles, a gente deu um pulo assim na linha do tempo, né? Você Sim. traçou ali bem rápido, fez uma síntese muito boa. Mas as pessoas hoje olham o Charleson... Aliás, eu fiquei sabendo o teu nome essa semana. Se falasse, o Charleson, eu não sei quem é. Eu conheço o Doutor Equilíbrio. Se falar Doutor Equilíbrio, sim, porque tu não falou logo, né? Enfim. Então você fez uma síntese muito legal. E as pessoas conhecem o Doutor Equilíbrio, um cara ali que tem, sei lá, milhões de seguidores, tem ali muitos seguidores, é uma referência no setor financeiro e tudo mais. Mas nessa trajetória ali, eu imagino que não foi fácil, né? Então tem a tua história de vida, que foi difícil ali e tudo mais. Mas ali na tua virada de chave, por causa que você queria ter um filho e começou a virar a chave para mudar a internet, como é que foi esse início aí? Foi além do desafio, né? Como é que é pisar onde você não conhece? Onde é que tu buscou informação? Como é que foi isso aí? Hoje a gente tem... O YouTube é o famoso pai dos burros, né? Cara, e aí... inteligente também, viu? Que o YouTube tem tudo, aí, mano. Tipo assim, eu comecei primeiro, eu conheci, na época, a Hotmart, logo no início. Legal. Aí eu fui botar como ganhar dinheiro na internet, no YouTube, né? O Pablo Massal ensina muito isso, né? Como, não sei o quê, né? Que ele quer que os outros falem como. Eu vou botar lá. É verdade. Como ganhar dinheiro na internet. Aí eu botei lá primeiro, aí comecei. Aí eu conheci o tal de afiliado. Então, Sim. na Hotmart, você pode pegar... E tem alguém lá que fez um curso, produziu alguma coisa, você vai lá, pega o link daquele curso e vende aquele curso. Ou seja, eu não produzi nada,
eu não vou entregar nada, eu não vou atender aquela pessoa de mentoria, nada disso, eu só vou pegar e vender aquele produto como um afiliado. Sim, é como se eu quisesse vender alguma roupa de vocês, né? Só que no caso eu já tenho que apresentar o produto, tenho que levar até alguém. Nesse caso eu só pego o link, coloco o link e vou lá. E aí quando eu fiz a primeira venda, que aí alguém foi lá e comprou esse produto desse professor, eu ganhei R$45. Aí eu disse, rapaz, eu não fiz nadinha, não produzi nada, não fiz nada e ganhei R$45. E aí foi que a pessoa que comprou o produto fez perguntas sobre o produto. E eu não sabia nadinha. Que o ideal é o afiliado conhecer o produto que ele tá vendendo, né? Só que eu não sabia nada do produto. Aí ele começou a fazer perguntas, era um curso de contabilidade na época. Ele começou a fazer perguntas do produto. E eu não sabia, só que eu sou contador. Formado em contabilidade, já atuei como estagiário de contabilidade, como contador também e tal. E aí eu disse, eu não sei sobre o produto, mas você respondeu o que ele tá perguntando. E aí quando eu comecei a responder, ele falou assim, por que você também não faz um curso? Aí eu disse, rapaz, é verdade, vou fazer um curso então. Mas como é que eu ia fazer se eu não tinha canal no YouTube, se eu não tinha, na época, Instagram, eu só tinha o Facebook. E na época o WhatsApp que estava ali também bombando, então era Facebook e WhatsApp. Aí eu disse, pronto, eu vou começar então do zero. Aí eu comecei no Facebook, peguei o meu perfil e fui logo colocando dicas de contabilidade pra galera. E aí eu disse, e agora que eu não conheço ninguém me conhece? Como é que eu vou criar autoridade se eu não tenho? Aí eu assisti muito o Érico Rocha, que é o cara do Fórmula de Lançamento e tal, 6 e 7. Eu assistia muito aquele cara, ele tinha muitos insights legais. Então eu tava o tempo todo sendo, tipo assim, ensinado, porque a internet tá lá pra você. E aí ele falou algo muito interessante, que ele dizia assim, o conhecimento é o seu ativo mais valioso. E aprenda a estar nos lugares onde os seus clientes estão. Aí eu disse, pronto, eu comecei a entrar no Facebook em grupos de contabilidade. Aí quando eu entrei lá em grupos de contabilidade, apareceu uma professora que colocou assim, quem quiser participar de um grupo comigo, VIP e tal, coloque o número aqui. Aí o pessoal me encheu de contato no Facebook. Eu peguei e printei aquelas telas tudinho, todas elas eu printei, cheguei em casa, salvei número por número e disse, bom, aí entra o lado empreendedor. O que o pessoal de contabilidade mais sente dor? Eles falam que contabilidade é burocrático. Então eu preciso ensinar contabilidade sem burocracia. Aí surgiu o meu canal no YouTube. Contabilidade sem burocracia. O que eles mais reclamam? Contabilidade de custos é muito complicado. Aí eu peguei, eu disse, eu vou fazer um vídeo respondendo contabilidade de custos e mandar para essa galera todinha aqui no WhatsApp. E vou dizer assim, ó, entre no grupo aqui e tal, que é um grupo comigo, não sei o quê. Aquela questão, que era uma questão que geralmente o pessoal responde de uma folha, eu respondi em 2 linhas. Aí pronto, daí começou. Aí o pessoal ia perguntando, e isso aqui, como é que resolve? Aquilo ali, como é que resolve? E eu ensinando. Aí eu aprendi também na internet que a gente nunca dá o passo a passo todo. Sim. A gente dá ele bagunçado. Aí eu comecei a dar o passo a passo bagunçado. Aí depois era, por que tu não faz um curso pra gente? Eu digo, já tô fazendo o curso. E aí na época eu não tinha nenhum material nadinha. Só que eu sempre aprendi o princípio. Tudo você começa com o que você tem. Então eu tinha o quê? Eu tinha Chamex para colocar no chão, eu tinha o hidrocor e tinha as questões. Aí eu peguei e gravei alguns vídeos, gravei na época 10 vídeos, com só minha mãozinha aparecendo com o hidrocor e comecei a vender o curso pela Hotmart, assim como aquele professor fez, agora eu tava fazendo. Aí eu comecei, aí na época eu basicamente fazia apenas cursos e mentorias, já de contabilidade. Eu comecei o canal no YouTube, mas eu tinha acho que 2.000 seguidores só. Mas inicialmente era contabilidade sem burocracia. Aí depois de outra situação foi que virou o Doutor Equilíbrio. Mas basicamente começou legal. Assim, com contabilidade sem burocracia. Eu era chamado de professor CCS, que é Charleson Campos Serra, que é o meu nome. Então você começou naquele formato de desenho à mão? Não, era eu mesmo. Era eu mesmo escrevendo com hidrocor, botava o papel na parede e escrevia lá com hidrocor e a galera ia. Ele dizia, nós só queremos o conhecimento. Não. E aí eu não tinha cenário, não tinha nada. Eu só tinha um papel no chão, um papel na parede. Naquele momento teu vídeo não tinha nem você, né? Só a mão. Era só a mão mesmo. A mão e o papel. É porque na época eu tava doente, eu não queria aparecer. Aí era só a mãozinha e eu gravava os conteúdos. Mano, é sinistro, né? Comecei assim. Até hoje meus primeiros vídeos estão lá. Até hoje. E meu celular era o K9. A imagem era a mais horrível possível. Puxa, mas é impressionante, né? Como que... É muito orgânico. Sim. É muito orgânico, né? Eu vejo, assim, muitos projetos planejados, fruto de mentoria, sabe? De consultoria.
E, puxa, funciona muito. Você foi no orgânico ouvindo as sinalizações do mercado, né? Sim. Isso é que é o mais impressionante, né? Esse tua leitura boa, assim, sabe, de mercado, pessoal. E acompanhar pessoas que falam sobre isso, muito importante. Isso e é a prova de que você não precisa de muito para começar, né? Não é? Quem realmente quer fazer, começa ali com o que tem disponível e faz acontecer, Sim. não é? E esse é um dos princípios que eu tenho, tanto nas minhas camisas, quanto no livro, quanto também sendo nas minhas mentorias. Você tem que começar pelo que você tem. No meio do caminho, as coisas se ajustam. Porque geralmente o cara vai começar alguma coisa e ele quer todo o cenário pronto. Sim. E aí até você chegar a esse cenário pronto, vai demorar. E aí você vai perder muitos resultados ao longo do caminho. Então é começar com o que você tem. E aí você acaba de dar um insight, assim, preciosíssimo, né? Porque às vezes eu, José, posso fazer um planejamento que está na minha cabeça sobre uma leitura que eu fiz no mercado que eu acho que o mercado está precisando daquilo ou que já sinalizou, mas eu criei um formato. E aí eu coloco no mercado. E às vezes o mercado diz, olha, eu quero essa informação, mas eu não quero nesse pacote, nesse formato, Sim. nessa cor, nesse, né? E aí é importante você começar ali com o MVP, né? O mínimo ali, produto viável, e deixa o mercado testar o teu produto, te sinalizar como é que ele quer. E você fez isso aí de forma, assim, orgânica, Muito brilhante, orgânica né? mesmo. Foi se lançando ali no mínimo e o mercado, dessa forma, foi ouvindo o mercado, foi fazendo, e hoje é um sucesso, assim. E o mais interessante é que o YouTube, ele endossa muito isso, esse modo orgânico de fazer. Muitos YouTubers, né, começaram ali do básico, seja em qualquer segmento, qualquer nicho ali no YouTube, às vezes com um celularzinho bem simples, como você falou, gravando no quarto, gravando ali em qualquer cenário que pra gente é básico. Eu lembro que os primeiros vídeos tem um comentário que até hoje eu guardo ele, né? Eu guardo não como trauma, eu guardo como motivação. Legal. Eu fiz um vídeo, aí ele colocou assim, do jeito que você grava, você não passa nem de 500 seguidores. Nossa. Eu guardo ele até hoje. Foi um dos primeiros comentários que você recebeu? Eu acho que não foi um dos primeiros, mas porque assim, quando eu comecei, o meu foco não era o YouTube. O YouTube era só a minha plataforma para eu lançar os meus cursos. Sim. A Hotmart era o meu forte. Depois que eu saí de contabilidade sem burocracia, que eu fui para Doutor Equilíbrio, que o YouTube virou a minha base ali de conteúdo. Então o YouTube ficou... Aí ali foi que a galera começou a me conhecer mais. Porque no início o YouTube, quando eu começo ele do zero, aí a galera tem que entender. Hoje eu tenho 650 mil no YouTube. Mas hoje pra ti é fácil falar qualquer coisa. Sim, eu também comecei, não tinha ninguém. Quando eu comecei eu tinha 0 seguidores, né? E aí eu fui começando. Aí cheguei a mais ou menos um ano, tinha 2.000 seguidores. Mas era todo com base em estudantes de contabilidade. Legal. Não era nada muito povão. Era quem era só estudante de contabilidade, que era o cara que estava estudando comigo também. Aí depois que eu me transformo em Doutor Equilíbrio, que aí vem já numa conversa com outro amigo meu que fala, sai de contabilidade, tá muito nichado, vai pro negócio mais povão, que todo mundo vai querer participar disso. Aí eu fui para Doutor Equilíbrio em 2020. Aí quando eu vou para Doutor Equilíbrio, que aí começa a vir mais gente e a galera começa já a reclamar. Aquele celular K9 já não era mais o suficiente pra galera. Eles queriam uma imagem melhor, áudio melhor. E aí começam os comentários. Desse jeito aí, meu filho, tu não passa de 500 seguidores. Agora até hoje esses comentários. Aí eu lembro, já tô com 650 mil, passei de 500 seguidores. Faz um vídeo, compartilha essa história aí, coloca lá. Olha aí com a gente. É muito interessante sobre esse início. Mas uma curiosidade. No início ali, eu acho que a gente já chegou a conversar em outro momento, não sei se foi algum vídeo, mas você fala que no início ali você tinha muita constância, né? Tu gravava ali uma média de quantos vídeos por dia pra subir ali no canal e tinha, assim, quanto de engajamento teus vídeos? Tá, no início eu aprendi também, aí é aquela coisa, né? Eu comecei no orgânico, e até hoje eu sou do orgânico, né? Mas eu também tive muitas aulas de graça. Sim. Querendo ou não, porque são os livros que eu li, o Érico Rocha que eu assisti. Eu assisti muito o Érico Rocha, Pedro Sobral. Eu assisti a galera que faz as coisas acontecerem. Você tava bem, fazia um mastermind com o que tinha de melhor no mercado, né? De acesso fácil, grátis, que inclusive tem até hoje, né? Pra todo mundo. Até hoje tá lá, tem muita informação boa pra gente, e assim que eu tiver a oportunidade, um dia eu vou estar com eles também, poder pagar pra estar lá com eles, porque foi muito suficiente pra mim tudo aquilo que eles falaram no início. Então essa galera toda foi me ajudando. Quando eu comecei, eu ouvia sempre assim, grave, você tá começando, grave o máximo que você puder. Então eu subia por dia 4 vídeos no YouTube.
Então, por dia, todos os dias eu gravava o conteúdo, editava o conteúdo e subia no YouTube 4 vídeos por dia. Era de manhã, 9 horas, meio-dia, 3 horas e 7 horas. Eu começava aí. Então, eu botava lá, como subir vídeo no YouTube, qual o melhor horário para subir. Aí eu botava tudo isso e ia perguntando. E aí, vindo as respostas, aí a gente ia fazendo. Aí também tem a escola de YouTubers, que eu esqueci agora o nome do rapaz, que também ele dava muito conteúdo de graça pra gente. Então, eu pegava os horários. Horário do almoço, que aí você vai pegar os trabalhadores. Horário de noite, você vai pegar quem tá voltando do trabalho. E aí o horário de 9 horas, são geralmente os aposentados. E aí você vai fazendo isso. Então, no início eu subia 4 vídeos por dia. Então, o YouTube se tornou, tipo assim, era o meu trabalho mesmo, entendeu? Só que aí, como eu não tinha equipamento, não tinha muita coisa, eu subia do jeito que dava. Às vezes o áudio saía longe demais. Às vezes não batia a imagem, era uma bagunça, mas eu subia, entendeu? Charles, e como é que tu te sentia, cara, fazendo isso aí que, assim, as pessoas acham, mas é que o cara nasceu pra isso, era fácil. Não, sinceramente, vamos abrir a cortina agora aqui. Eu errei muito no início. Sim. Só que, como sempre falo isso, né? Eu sempre assistia outros influenciadores e via o que eles faziam. Então, tipo, às vezes eu ia gravar um vídeo, eu ficava mais irritado que qualquer outra coisa. Porque eu ia gravar um vídeo, aí um cachorro latia. Eu ia gravar um vídeo, passava um carro. Aí, gravar um vídeo, alguém gritava na rua. E aí eu parava o vídeo. Começava de novo. Aí começava. Aí, às vezes, demorava demais pra gravar algum conteúdo, porque demorava muito, né? Pra eu lançar um vídeo. Aí eu fui aprendendo. Não é pra você parar e começar do zero. Errou ali, parou aqui, começa de novo na última fala. Aí você vai ganhando mais tempo. Não vai ficar nessa irritação. Porque me irritava poxa, aquele cachorro, aquele cara do carro do carro da galinha passou agora na rua, o caminhão que estacionou aí. Caminhão foi bem sorvete, complicado. O carro do ovo. E fora que eu acabava sempre lendo muitos comentários. Então eu lia tudo que alguém escrevia. E isso foi muito ruim pra mim. Aí eu aprendi também com o Thiago Brunet, que ele fala numa entrevista isso, ele disse que a mulher dele chamou ele a atenção. Ele dedicava muito tempo pra responder hater. Gastava muita energia dele. E ela dizia pra ele assim, o hater tu vai lá gastar 20 minutos pra responder pra ele um textão. Quem te elogiou, tu não responde nada pra ele. Então eu parei também de responder hater. Então, tipo assim, o cara foi lá responder alguma coisa, eu, sei lá, oculto ele, bloqueio ele, faço qualquer coisa, mas eu não respondo mais ele. Porque eu gasto muito minha energia. Então no início eu gastei muita energia errada respondendo gente que tava criticando o trabalho. Então eu parei de responder pra eu ter mais tempo pra atender quem tava ali de fato. Então ao longo do tempo eu errei muita coisa. E hoje já sou um pouco mais tranquilo. Hoje eu já não gravo mais 4 vídeos por dia, mais não. Lá no início eu precisei. No início até eu consegui um bom número, eu precisei gravar 4 por dia. Então aí faz 4 por dia vezes 30, o quê? 120 vídeos por mês que eu gravo, em 30 dias. É um volume muito grande, né, de conteúdo e tem que se fazer consistentemente para você ter até informação para avaliar de novo, né, depois o que deu certo, o que não deu, qual o horário que dá melhor, qual o assunto que performa melhor, né? Aí depois tu aprende que não existe o horário melhor. Sim. Você vai criando uma base e essa base vai tendo aquele momento ali com você, só que no início é tipo assim, imagine que eu aprendi isso, né? Imagine que o YouTube é o seu chefe. Você tem que chegar ao horário para bater o ponto, o horário para bater o ponto de saída. Se naquele horário tu não tá no trabalho, ele já não é mais alguém que eu vou indicar. Então, se você tá ali, grava a hora que quer, aparece a hora que quer, eu já não vou mais indicar. Charles, isso aí é ouro, cara. Isso aí que tu tá falando, mano. Sério mesmo. E não segue quase aquelas mesmas diretrizes de viralização do Instagram, né? Sim. Enfim, eu ainda tô impressionado, assim, que... Agora, depois de verdade, você já tem uma base toda feita, tu pode botar qualquer horário. A base já tá toda lá. Agora, no momento da construção, não é construção. É por isso que geralmente você vê os influenciadores, né? Pablo Massal, Thiago Nigro, 5 horas da manhã eu tô aqui. Todo dia eu tô aqui 5 horas da manhã. Todo dia eu tô aqui 9 horas da manhã. Eles têm estabelecido o horário que eles vão estar lá e você sabe, então aquela base vai estar toda lá. Então, no início eu tinha esses 4 horários. Aí depois eu fui só para meio-dia e 7 horas da noite. Depois só para meio-dia, depois só para 7 horas da noite. E hoje já não tem mais horário certo. Hoje o que tiver em alta hoje para mim, eu vou lá, aproveito e pego aquele conteúdo e faço ele dentro do meu nicho. Mas isso foi uma construção também, né? Isso, e demorou. Sim, inclusive você tava falando assim, o início foi quando? Eu comecei... Doutor Equilíbrio, você já falou que foi 2020, foi 2020, né? Com Doutor Equilíbrio. Sim. No início, eu comecei em 2018 com Contabilidade Sem Burocracia, 2018. Que era o professor CCS. Sim. Aí o YouTube ali, eu quase não gravava conteúdo.
Era só as minhas aulas que eu subia para lá. Não era, nem monetizado era na época ainda. Então eu só subia para que o aluno pudesse ter aquela aula ali para ele. Registrado. Aí depois que eu começo com 2020 com Doutor Equilíbrio de fato mesmo, assim, tipo, agora vai ser só YouTube. Legal. E aí eu fui pro Doutor Equilíbrio. Isso é, mano, assim, muitos insights preciosos aqui, né? É uma mentoria, cara. Isso não é um podcast mais, virou. Mas nesse início, como é que foi essa virada e até pro Doutor Equilíbrio, né? Você tinha um outro nome, trabalhava ali muito nichado. Como é que foi essa virada e como é que foi aumentando o teu público para se tornar, de fato, Doutor Equilíbrio ali no YouTube? Tá, eu comecei assim. Tem um amigo meu que é gestor do Sebrae hoje, né? Que é o André Veras. Sim. Ele foi sempre meu amigo mais próximo, né? Aí ele foi que me disse, Charleston, sai de contabilidade, vai para algo mais de finanças, porque geralmente os educadores financeiros são de São Paulo, tem a Natália Arcuri, tem o Thiago, nunca tem ninguém do Maranhão e tal. Por que tu não começa com esse negócio? Eu digo, rapaz, tá bom, vou começar. E é aquela mesma coisa, né? Vou começar com o que eu tenho. Pelo menos eu já tinha agora um celular melhor, eu já tinha era um Moto G, já tava agora de Moto G, já tava melhorzinho, já tinha um microfone de lapela, já tava melhorado já, né, algumas situações. E aí quando eu começo o Doutor Equilíbrio, é aquela mesma coisa. Eu vou começar de novo e vou começar agora a ver onde é que tá os conteúdos que eu posso engajar aqui. 2020 era época de pandemia, tava o auxílio emergencial em alta. Vários escritórios de advocacia, os advogados deixaram de atuar e foram gravar também conteúdo na internet, porque só dava auxílio emergencial na internet 24 horas, Todo mundo em casa consumindo muito conteúdo sobre esse assunto. E aí, todo mundo foi pra lá, advogado, contador, agora todo mundo era especialista em auxílio emergencial. Aí eu olhei assim, esse conteúdo, ele é momentâneo, só que ele é um momentâneo um pouco mais longo. Ele vai durar 1 ano, 2 anos, que a pandemia não vai acabar agora. Eu disse, se eu construir a base com auxílio emergencial, eu não vou conseguir o futuro, que seria ensinar investimentos nessa galera, porque é a galera que está mais preocupada com receber o auxílio agora e ponto final. Sim. Eu disse, não, eu vou atrás dos trabalhadores CLT. Aí eu comecei a falar de FGTS e abono salarial. Então, por exemplo, uma dica para quem quer começar na internet aí. A gente aprende que a roda a gente não inventa, a roda já existe. E onda não se cria, onda se pega. Então, tipo assim, não queira dizer, eu vou criar uma... Não cria onda, a onda só se pega. Então eu aprendi eu não vou ficar criando o que eu tenho que pensar em criar. Eu vou pensar o que as pessoas estão perguntando. Então eu vou lá no médico da internet, que é o Google. Então eu botava lá, a mesma coisa do Pablo Massal, né? Tudo começa como. Botava como, e aí eu botava, vamos supor, FG, aí aparecia... O Google indicava FGTS, como sacar FGTS, como sacar bônus, ele indicava tudo. Ou seja, se você nem souber a pergunta, ele já vai te direcionar. Ele já vai te dando opções, perfeito. Aí é isso aí que eu digo assim, pronto, agora eu vou criar o meu conteúdo dentro disso aqui. E aí eu vou criar minha capa, vou criar o meu título, vou criar minha descrição, vou criar as minhas hashtags todas com base nisso. Então, tipo aí, tem muita gente que cobra caríssimo pra ensinar isso em mentorias de R$1.000, R$2.000. Olha aí, só o Então ouro. você vai lá, é só você colocar tipo no Google, você não cria pergunta, você não dá o texto pra ele, você dá só as primeiras letras. Então, vamos supor, você quer falar sobre gestante, tá, qual o conteúdo que eu vou criar pra gestante? Não fica pensando não, vai no Google e bota GES, só botou GES, aí ele vai te dizer... Qual o remédio para gestante? Ele vai dizer tudo que as pessoas estão perguntando. Sim. Pronto. As tendências do momento. Aquela pergunta ali é que eu vou lançar o meu vídeo. Aí eu comecei a estudar sobre como é que era uma capa, comecei a fazer os vídeos sobre FGTS. Na época foi saque extraordinário do FGTS. Aí eu comecei FGTS, abono salarial. Aí tava lá, por exemplo, eu botava PIS. Aí ele direcionava como sacar o PIS, calendário do PIS. Aí eu comecei a bater nessa tecla bastante. Aí, mesma coisa, 4 vídeos todos os dias, de PIS e de FGTS. Aí, de seguro-desemprego, mesma coisa. Aí, fui montando essa base todinha. Fui montando essa base toda de trabalhadores. Aí, hoje, esses trabalhadores são potenciais clientes que podem, por exemplo, começar a querer investir, porque eles querem aumentar a renda. Eles não querem só um benefício, eles querem aumentar a renda também. Sim. E aí, eu montei essa base. A galera que ficou com auxílio, perdeu o conteúdo. Não tem mais o que falar. E eu não, já tinha... criando essa base ali, mas quando eu comecei foi basicamente isso, foi procurando na internet o que eu poderia falar dentro do meu nicho. Aí só há mais ou menos 1 ano é que eu falo de investimentos, mas no início foi basicamente só PIS, FGTS, PIS, FGTS, PIS, FGTS, PIS, FGTS, direto. Aí com o nome doutor, o pessoal ligava como advogado. Sim.
Então eu ensinava tudo sobre FGTS e sobre PIS. Porque eu também já trabalhei na área, né, como contador. E aí o pessoal ligava como advogado. Só que não era advogado, mas ligava. E aí pronto, eu comecei, e aí outros influenciadores começavam a falar mal de mim. Porque eu não me apresentava muito bem formalmente falando. Então eu era o doutor, que o pessoal associava com advogado, mas ao mesmo tempo eu tava lá de camisa básica e gravando vídeo com coisas técnicas. Não, eu tenho um doutor ali, quando falava de mim era a melhor coisa que tinha. Então você começou a ser alvo de crítica dos outros influencers. Foi a melhor coisa que teve. Acabaram te promovendo sem querer. Porque o cara ia pro meu conteúdo, eu não sentava em uma mesa para explicar algo técnico, eu ensinava num quadro. Legal. E aí o pessoal entendia. Tipo, FGTS, lembra que eu falei nisso, que a gente acha que o pessoal sabe? FGTS muita gente acha que é desconto. Eita. Aí eu, não, vou ensinar o básico do básico. Porque eu aprendi isso também. O que eu acho que é muito simples, eu acho porque eu sei. Mas na internet tá um mundo de gente que não sabe daquilo. Sim. E aí esse mundo de gente é que eu preciso alcançar. E no mundo dos investimentos, né? No mundo financeiro em geral, né? Existem muitas terminologias que são próprias do segmento. E não... É um segmento que, de verdade, a gente, como a Tainara falou no início, a gente não aprende na escola, no ensino fundamental, nem no ensino médio, nem na faculdade, né? Então, a menos que você tá fazendo um curso, um MBA, alguma coisa muito especialista ali, você não vai ver isso aí de rápido nem fácil. Então, essas terminologias, a maioria das pessoas não tem afinidade e são extremamente necessárias em qualquer... relação mais aprofundada, né? Financeira, relação bancária, investimento, enfim, compra às vezes, né? Compra, você precisa projetar lucro, taxa de juros, precisa projetar custo efetivo total da transação, né? Às vezes a pessoa só se preocupa com a parcela do boleto. Ela só quer saber se dá para ela pagar. Quanto? Deu R$800? Tá, eu consigo pagar então. Aí ele vai e faz. Ele não sabe, tipo, a gente teve agora o crédito trabalhador digital, né? Sim. O crédito trabalhador... As taxas de juros chegavam a 8%, 9%, 11% ao mês. Ao mês? Ao mês. Nossa, isso... E aí o pessoal não se preocupava com isso. Só dizia assim, não, doutor, ele não mandava assim pra mim. O senhor acha que tá bom? Aí eu digo, não, meu filho, que tem que dizer é tu. Tu consegue pagar R$800 todo mês? Não, eu consigo. Aí eu pergunto assim, é engraçado, né? Tu consegue pagar uma parcela de R$800 no empréstimo, mas não consegue economizar. E nem investir R$200 por mês, né? Não, é porque eu preciso muito. Eu digo, a taxa de juros tá muito alta. Não, mas eu vou fazer, obrigado. Ele só quer que eu confirme a loucura dele, né? Só que eu não confirmei aí. E é muito louco, porque, tipo assim, você falou aí, rapidamente minha cabeça apareceu ali igual a Nazaré, né? As continhas rápidas, 300% ao ano. Sim. É muita coisa. Aí, só que ele olha lá, por exemplo, ele olha lá que a taxa de referência é 3%. Mas a taxa efetiva... Custo efetivo dá total. 8. Aí ele não sabe por que deu 8. Ele acha que, por exemplo, no investimento, se eu disser que o investimento paga 12% ao ano, ele acha que é 1% ao mês, porque é 12 dividido por 12. Mas não é 12 dividido por 12. Aí dá diferente. E aí essas coisinhas básicas é que a galera não sabe muito bem. E se olhar o contrato, você vê lá a quantidade de tributo que incide, né? Você tem ali IOF, seguro prestamista, que é outro... Que nós tivemos muito, por exemplo, no crédito trabalhador digital, né? O cara foi lá... fez um empréstimo e aí tá lá, seguro prestamista, que já vai entrar como base também de financiamento. Ele não viu, ele não sabe que tem, o financiamento ficou mais caro, e aí ele tá pagando mais caro por isso. Aí quando eu vou lá e ensino ele, você pode escolher não aceitar o seguro prestamista para ficar mais barato o seu financiamento. Só que muitos não sabem que podem pegar de volta o dinheiro do seguro, que você pagou, você não sabe nem que pagou o seguro. Dá uma olhada no teu contrato lá de empréstimo que você fez, financiamento da casa, que tem o seguro. Opa, esse empréstimo que eu fiz aqui tem seguro prestamista. Vou pegar de volta esse dinheiro que eu paguei. Pega de volta o dinheiro que pagou. Dá pra pegar de volta. Entendeu? Então, é esse tipo de conhecimento que o doutor Equilíbrio, Charlison... Exatamente. Eu imagino que você, além de compartilhar, né, você ensina nas suas mentorias e tudo mais, que é um conhecimento muito precioso, né? É fruto de muito estudo, aprendizado, experiência, outras mentorias, né? Enfim, não é de graça. Mas, Charlison, voltando aqui na tua biografia, você embarcou na internet, queria ter um tempo de qualidade para ter um filho e tudo mais. Doutor Equilíbrio surge, teu filho já estava encaminhado ou ainda estava no planejamento? Em que momento ele era, ainda era o Charlison, já era Doutor Equilíbrio? Como é que foi aí até
de verdade ali até o projeto C. Tá. Eu combinei com a minha esposa que a gente teria um filho depois de 2 anos de casado, né? Então ela queria logo ter filho no início. Eu disse, não, depois de 2 anos a gente vai ter o nosso filho. O medo mais pela questão da idade dela, né? Sim. Ela tem uma idade um pouco mais avançada. E aí ela com esse medo de, não, precisa logo ter filho, porque ela teve filho aos 39 anos. Ela teve filho aos 39 anos de idade. E aí, com 39 anos, você ter filho era um pouco arriscado ali, né? Então, tipo assim, será que o filho vai vir, não vai vir? E elas, não, vamos Se casar. vai ser saudável, não. Isso, vamos logo ter filho. Isso, não, aguenta as pontas, que se o nosso casamento é abençoado, nós vamos ter o nosso filho tranquilo. E aí foi quando uma viagem voltando para casa de dar aula, eu disse, não, chegou a hora, já estamos chegando nos 2 anos, agora é o momento de ter nosso filho. Aí nós fomos ter nosso filho. Nesse período estava acertado que seria mais ou menos 1 ano em que eu ia pensar o que eu ia fazer em relação ao trabalho. Enquanto isso, as finanças todas, os recursos viriam delas. É só ela que ia sustentar a casa. Só que eu, como administrador, eu que cuidava também do dinheiro. Por mais que só ela que tenha, mas eu que cuido do dinheiro lá na nossa casa. E aí eu começo com contabilidade. Depois o filho vem. Aí só mais ou menos lá com já nascido foi que... ele nasceu em 2017, em 2020 que eu vi o Doutor Equilíbrio. Então eu já estava com uns 3 anos mais ou menos de idade, que aí nasce o Doutor Equilíbrio. No início era só contabilidade sem burocracia e era focado só no curso de contabilidade. Aí 3 anos depois de ele nascido, é que eu começo com o Doutor Equilíbrio de fato. Legal. Mais uma curiosidade acerca do nome, Doutor Equilíbrio. Como é que foi a escolha desse nome? Tá, a escolha do nome. Geralmente, assim, quando alguém vai pensar em nome na internet... Ele tava falando, quando você fez essa pergunta, eu só lembrei aqui na hora, passou um filme na minha cabeça aqui em alguns milissegundos. Mano, tu pegou o brilho do advogado. Aí eu vou contar um pouco do advogado. O advogado, mano, eu não conheço um advogado que tolere não ser chamado de doutor. Como é que nasceu o Doutor Equilíbrio, né? Eu tive um professor de Direito Tributário, André Campelo, na Faculdade de Estácio. André Campelo chamava todo mundo de doutor e de mestre. Sim. Ele encontrava o doutor, não sei o que, doutora, mestre, doutor fulano aí. Eu gostei daquela forma de se comunicar com o doutor. E aí, ouvindo aquilo, isso na faculdade, já no 6º período mais ou menos. Aí, ouvindo aquilo, eu disse, rapaz, eu vou usar isso pra mim também. Aí, eu comecei a chamar todo mundo de doutor, e aí foi. Aí, às vezes, no início, fazia assim, não sou doutor, não. Aí, tinha um cara lá, um zelador, doutor, bom dia, doutor. Ele, não sou doutor, não tem nem formação. Ele, não, relaxa, todo mundo é doutor. Aí, ligava uma clínica, falava com a assistente, bom dia, doutora. A doutora tá aí? Ela disse, não sou a doutora tá atendendo aqui. Aí eu comecei a tomar gosto por isso. Quando eu converso com o André Veras, que é esse meu amigo mais próximo, ele fala, Charles, sai de contabilidade e vai para finanças. Eu sempre entendi que finanças não começa com dinheiro. Finanças começa com emoções. Sim. Por quê? Porque tu pode ter o melhor planejamento financeiro, tu pode ter todo o ajuste ali bonitinho. Mas se tuas emoções estiverem desequilibradas, não vai ter orçamento, não vai ter planejamento que sustente aquilo ali. Então, como é que é a minha base? Eu pensei assim. O cara, vamos supor, o homem que foi traído. Um homem comum da vida que foi traído, um homem que, por exemplo, talvez não seja cristão, a primeira coisa que ele vai é gastar dinheiro no bar. Ou seja, as emoções dele estão balançadas ali. Aí ele vai pro bar e vai gastar dinheiro. Aí eu percebi, não, as emoções precisam ser trabalhadas antes de falar de dinheiro. Aí eu disse, bom, então eu preciso falar de emoções. E aí, André veio e falou assim, fala de finanças também, então finanças e emoções. Aí eu comecei a ver se tinha algum livro sobre isso. Aí eu achei um livro do Thiago Brunet, Dinheiro Emocional, comecei a ler aquele livro, achei legal. E aí eu disse, André, como tudo eu falo com todo mundo, doutor, eu tenho que botar algum doutor no meio. Como eu quero falar de dinheiro e emoções, então eu vou falar o equilíbrio dessas duas coisas. Então vai ficar Doutor Equilíbrio. E aí, nessa conversa, a gente decidiu, vai ser uma ligação com ele, vai ser Doutor Equilíbrio. Ou seja, o equilíbrio entre dinheiro e emoções. E aí, o legal, o símbolo do direito é uma balança. Sim. E é justamente equilíbrio, né? Então, de um lado do símbolo o Doutor Equilíbrio tem o símbolo do cifrão, do dinheiro, e o coração representando as emoções. Então, Doutor Equilíbrio.
Aí no início muita gente reclamava, não, tu quer ser chamado de doutor, tu não é nem advogado e tal. Eu disse, gente, doutor não é dessa parte, doutor é de outra coisa. É de um professor que chamava todo mundo doutor e tal, e até hoje eu chamo todo mundo doutor. Por onde eu passo é doutor e doutora. Diga-se de passagem, né? Eu recebi esse pronome de tratamento na abertura do programa, do podcast, né? Doutor José e doutora Tainara. Então eu não consigo sair do doutor hoje. É normal. Tornou a tua marca É tua registrada. assinatura, não tem pra onde correr, mas, puxa, foi um insight maravilhoso. E eu quero entrar muito fundo nesse assunto aí, eu não sei quanto tempo a gente tem ainda, mas a tua base de conhecimento, quem te acompanha há mais tempo, né? É evidente que você tem ali como princípios ali na base de toda a tua fundamentação, né? Princípios morais, éticos, com pilares muito bem alicerçados no cristianismo, né? Nos ensinamentos cristãos. E eu ganhei um livro, inclusive, viu, pessoal? Recomendo, ganhei um livro maravilhoso. Enfim, eu costumo ler muito rápido e depois eu faço uma segunda leitura, mas quando eu avancei do primeiro pro segundo capítulo, eu falei, não, eu vou ler mais devagar esse aqui, eu gostei. Eu não vou dar spoiler do livro. Perfeito. Mas, enfim, eu observei ali já de cara, na abertura, no prefácio e tudo mais, né, muito bem alicerçado ali nos fundamentos cristãos. Já era planejamento, desde a época do Doutor Equilíbrio, estabelecer esses pilares ali, né, de equilíbrio entre finanças e emoções, ou isso aí você foi aprendendo também no longo do empreendimento, né, ao longo que você foi desenvolvendo a atividade? Me fala um pouco sobre isso, Charleson. Tá, o Doutor Equilíbrio, quando ele nasce justamente por isso, né? O equilíbrio entre as emoções e as finanças. Só que é aquela coisa, né? Aquilo que a gente conversou no início, você vai começar um projeto, alguma coisa, começa com o que você tem, no meio do caminho as coisas vão se ajustando. Eu, por exemplo, não imaginava que eu fosse escrever um livro. Sim. Não estava na minha cabeça escrever um livro. Até que um dia eu disse, não, vou escrever um livro porque, como eu ensino muito, um livro deixa registrado ali os seus ensinamentos, né? Então é mais fácil, é mais acessível pra galera. Aí eu comecei com finanças e emoções. Então eu tentava ao máximo mostrar para as pessoas que as emoções delas influenciavam nas suas finanças. Só que não foi muito aceito. Sim. Porque a ideia era sempre, eu quero ganhar dinheiro. Eu não quero saber de emoções, eu quero ganhar dinheiro. Isso representa uma emoção também, né? Então, Sim. só que a galera não quer conversar sobre isso, dinheiro, né? além de emoções, é comportamento, né? Sim, exatamente. E aí eu fui tentando outras estratégias. Aí foi quando, então, eu comecei a estudar o livro de finanças, bastante livros, e eu percebi que todos os livros que eu li tinham alguma base em provérbios, lá na Bíblia. E aí eu peguei e li provérbios mais já de 10 vezes. Eu disse, tudo que eu leio tá aqui. O homem mais rico da Babilônia. Os princípios dele tá em provérbios. Provérbios, eu tenho vários textos de provérbios de cor. Então, quando eu li alguma coisa, eu já disse inclusive assim, tem esse livro, né? E ele é maravilhoso. Sim. E aí, tudo que eu lia, eu dizia assim, isso aqui tá em provérbio X, isso aqui tá em provérbio tal. E pai rico, pai pobre, provérbios. Do meu milhão, provérbios. Aí tudo tem provérbios. Eu disse, rapaz, eu vou começar então a estudar provérbios e tentar decifrar aqui esse negócio aqui. E aí foi que eu peguei e reuni todos os textos que falam sobre finanças em provérbios, reuni e segmentei eles por tópicos. E aí daí também surge o livro. Então, acaba aqui, por exemplo, tem um provérbio que ele diz assim, tem gente que finge ser rico e nada tem. E tem gente que finge ser pobre e tem grande riqueza. Isso fala das nossas emoções. Então, se você está fingindo ser rico, é porque você está querendo se aparecer, se apresentar para alguém. Então, querendo ou não, você está fingindo algo e você vai gastar tempo e vai gastar dinheiro para fingir o que você não é. E aí, você acaba tendo apenas aparência. É aquele carinha que financiou o carro, financiou uma casa, ou financiou um carro para se aparecer para os outros, e depois ele pegou o carro dele, depois de 3, 5 meses, ele faz a devolução porque o banco fez busca e apreensão. Então, eu fui percebendo esses exemplos em provérbios e fui trazendo para o lado emocional das pessoas. Então, tem um provérbio que diz assim, quem junta aos poucos tem cada vez mais, mas quem junta de maneira desonesta acaba diminuindo. O que isso revela é que a gente não tem a paciência de fazer um pouquinho, do pouquinho. A gente quer logo eu quero saber onde tem muito. Por isso que hoje, por exemplo, as bets, os tigrinhos da vida, por que eles encantam muito? Porque tem a promessa de ganho rápido, fácil e muito. Mas o pouquinho a gente não quer. Isso demonstra as nossas emoções. Ele tá sempre... Então, se chegar qualquer pessoa que apresentar um projeto que vai ter um ganho de 2, 3, 4, 5%, tu fica logo louco. Porque, calma, não vai apressado. E aí, isso vai demonstrando as nossas emoções. A insegurança com o futuro.
E aí você vai trabalhar feito um louco, vai trabalhar, não vai querer descansar. E aí tudo isso vai revelando. Então, inclusive, você fala isso logo no primeiro capítulo do seu livro, né? Sobre uns 4 perfis lá que tem de... E um deles nem considera a possibilidade de dar uma pausa para descansar, fazer uma viagem, né? Assim, inclusive eu, por exemplo, adquiri transtorno de ansiedade generalizada no meio desse caminho que eu conheci a internet. Por quê? Era dinheiro rápido. E aí eu disse, não, se eu ganhei, por exemplo, se eu ganhei 6 mil reais em 1 hora, meu filho, se eu multiplicar 8 horas vezes 6 mil, eu tô feito na vida. E aí eu entrei de cabeça, Isso por quanto tempo ali? Oi? Trabalhando no digital? Com quanto tempo, mais ou menos? Você te viu nessa situação aí? No caso da ansiedade? Isso. Foi quando eu, no curso de contabilidade, quando eu fiz o primeiro curso e lancei a ele a R$66. Aí eu tava viajando. Tava em Pernambuco viajando, curtindo umas férias. Aí eu até brinquei, eu tava ali na praia e tal, e começou a piscar as notificações da galera comprando, né? Sim. Aí eu sei que em mais ou menos 1 hora ali que eu abri o carrinho e tudo mais, foi vendido R$6 mil. Um curso que eu fazia só com e-book e aulas gravadas de contabilidade. Só 10 aulas gravadas e um e-book que eu escrevi. 6 mil conto. Em 1 hora eu na praia aqui. Aí eu disse, rapaz, se em 1 hora eu na praia, eu tô fazendo 6 mil aqui sentado, eu vou chegar em casa, eu vou entrar de cabeça nesse negócio. Aí eu peguei, saí desse modelo de só o curso gravado com material e fui agora disse que fazer mentoria para quem quisesse individual. Seria muito mais caro. E veio uma enxurrada de gente que eu achei que não viria. Eu sem nenhuma estrutura, sem nada, comecei a devolver um monte de dinheiro, porque eu não conseguia atender a galera. E aí eu trabalhava feito um louco de madrugada, casado. E aí o cara trabalhar de madrugada, casado é complicado, né? E aí eu comecei feito um louco, começar trabalhando nisso. Aí somatizou várias coisas. As questões que foram envolvendo o passado, as coisas não resolvidas, com excesso de trabalho, não parar, não fazer nada. Aí eu não fazia nenhum tipo de atividade, não me alimentava direito, não dormia direito. E aí chegou um tempo em que todo dinheiro que eu tinha arrecadado agora era para remédio e para tratamento. Você vai somatizando, né? Uma série de fatores que derruba, né? E aí eu vi que, tipo, depois eu vi, não vale a pena eu trabalhar desse jeito, não, eu tenho que ter um equilíbrio das coisas. E aí o Doutor Equilíbrio também vem aí, né? Nesse sentido de, não, eu preciso me organizar. Então, por isso no livro eu falo, eu tenho esse perfil mais futurista que é muito preocupado com o futuro. Então, eu acabo trabalhando demais. Eu tenho que parar disso. Eu tenho que descansar, eu tenho que repousar, eu tenho que dormir de tarde. Que eu não dormia de tarde, então eu ia direto. Não, de tarde eu tenho que tirar minha soneca agora de tarde. Sim. É uma necessidade biológica tua ali, né? Ô Charles, você pode falar um pouquinho sobre esses perfis lá que você relata que é fruto do teu mapeamento ali em cima de provérbios? Não precisa detalhar os perfis. Sim. Só fala assim, existem X perfis. Tá, vamos lá. Eu vou até só dizer o nome pra galera entender. Porque é um conhecimento novo para a maioria das pessoas, inclusive para mim, embora eu tenha algum conhecimento na área de personalidade, enfim, algumas literaturas, mas eu não sei se você criou aquelas nomenclaturas ali, né? Se é própria, mas eu não conhecia, não tinha acesso a esse conhecimento com esse nome. E eu falei, puxa, aqui tá muito bem sintetizado, tá muito legal, tá fácil de tipo assim, dá pra você se identificar ali, né? Se identificar e guardar a informação, inclusive, dos outros perfis, né? Que não são o seu. E eu achei isso ali fenomenal. Por isso que eu te falei, logo no início eu falei, poxa, peraí, vou desacelerar. Geralmente eu leio um livro de capa a capa muito rápido, e aí depois eu vou estudando mais devagar ali e tal, volto naqueles pontos que me chamaram a atenção. Eu falei, não, mas aqui eu vou mais devagar, o livro todo que eu gostei. Tá, os perfis, os nomes, eles são criação própria mesmo. Legal. Tipo, você não encontra ele em outros lugares. Aí eu teria que, tipo assim, a validação deles são dos atendimentos. Sim. Então, não são também algo criado aleatório. É validado a partir dos atendimentos que eu faço, que eu atendia muitos casais. E geralmente os casais, quando eles vêm, tem muitas brigas, né? A briga por quê? Porque um não entende a linguagem do outro. Então, imagine só, tipo, num casamento, né? A mulher sempre cresceu sabendo que o pai ia sustentar ela e todos os desejos eram satisfeitos. Então ela podia sair tranquilamente que o pai estava lá bancando tudo. O cara cresceu passando necessidade o tempo todo. Privação o tempo todo. Sem dinheiro o tempo todo. O que tinha, ele tinha que pensar o mínimo possível. Aí essas duas cabecinhas se casam. Uma que gasta à vontade, sem preocupação, porque o outro vai dar. E o outro que é escassez total. Ou o inverso.
Ele que gasta à vontade e ela que é escassez. Agora estão debaixo da mesma casa. E agora, como é que vai ser? Ela vai pensar assim, ou no caso, se ela gastava demais. Poxa, minha vida não tá muito boa não, isso é de uma vida boa para uma vida que eu tenho que estar limitada 24 horas? Não quero isso. Aí ele pode se sentir não suficiente para ela. Então eu comecei a perceber esses perfis, aí eu fui. Por exemplo, eu tenho um perfil mais futurista, eu sou mais preocupado com o futuro, por isso eu acabo trabalhando demais, eu acabo preocupando muito com o investimento. A minha esposa tem um perfil mais doadora. A minha esposa não se preocupa se amanhã não vai ter. Ela tá de boa, ela acredita que, tipo assim, Deus vai dar um jeito, a gente vai conseguir os recursos, fica tranquilo. E eu não, eu tenho que trabalhar. Como é que Deus vai fazer alguma coisa se eu não trabalhar? Eu ficar nessa briga maluca. A gente se casou. Aí pra ela, relaxa, ela vai orar e tá tudo no ponto. E eu digo assim, não, mulher, tem que procurar trabalhar, larga isso aí. Então, eu tenho um perfil mais futurista e mais controlador. Ou seja, todo recurso tem que passar pela minha mão e eu tenho que analisar tintim por tintim. Então, o controlador, ele analisa tintim por tintim, o futurista está preocupado demais com o futuro, trabalha demais. É o cara que tem 3 matrículas, 2 no estado, 1 no município, trabalha de manhã, de tarde, de noite, dando aula em escolas, para sustentar o filho. Tá, mas quanto tempo ele fica com o filho? Nenhum. Aí, às vezes, ele vai e paga alguma coisa, paga umas boas férias, paga uma boa joia, paga um bom brinquedo, paga um bom quarto, ele está pagando por alguma coisa. E aí, esse futurista e esse controlador, eles têm a tendência a ficarem mais preocupados e ansiosos. O mercado pode deixar eles preocupados demais. Já o doador, ele está acreditando que Deus vai prover alguma coisa para ele. E se ele tiver, tipo assim, se ele tiver 10 reais e alguém ligar para ele que está passando necessidade, ele dá 8 e fica com 2. Tá de boa para ele, não tá preocupado nadinha. Agora, se me ligar e eu tiver 10, eu digo assim, meu filho, eu só tenho nada pra te dar, não. Eu vou te ajudar a trabalhar pra tu ter o teu dinheiro, mas não vou te dar meu 10, não. O doador não, ele dá os 10 e fica tranquilo. Aí tem o doador e o extravagante. O extravagante é aquele cara que ele gasta, tá nem preocupado com amanhã. Ele é aquele que pensa assim, bom, eu só tenho uma vida, pra que eu vou investir pra pegar a medida daqui a 20 anos? Vai que daqui a 20 anos eu não tô vivo. Aí ele não faz nada disso. E ele vai lá e vive a vida dele, é aquele carinha que tipo assim, não tem o dinheiro, mas tem um cartão de crédito. Ele passa para viajar o cartão. Quando ele voltar, ele resolve. O que ele vai fazer da vida, se vai ter como pagar, se não vai ter como pagar. E aí, o doador e o extravagante, eles não têm muita questão de ansiedade, não. O extravagante deixa aí, vai se acumulando. Ele consegue viver em paz endividado. O futurista e o controlador não conseguem viver em paz endividado. É o que o advogado chama de devedor quanto mais. Pois é. Aí, por isso, emprestar dinheiro para extravagante é complicado, porque tu empresta o cartão para ele, aí quando ele volta, ele fala assim, pô, esse mês não deu. Cara, o teu cartão nem deu para pagar tudo que eu queria. Pois é, aí não deu para pagar, aí tu vai fazer o que com ele? Vai fazer nada com ele, não pode bater nele. É isso aí. Entendeu? Bem interessante. Então, você trabalha em cima desses 3 perfis. Dos 4 perfis. Doador, extravagante, futurista e controlador. Só que assim, você não é só um. Tem um que ele é mais forte. E aí, então, no livro eu ensino você também a lidar com cada um. Então, tipo, eu, como sou mais futurista, eu tenho que aprender a dormir. Agora, o extravagante tem que aprender a trabalhar. Porque se ele já é extravagante, ele já deve descansar demais, não deve ter dinheiro suficiente. Então, ele tem que procurar aprender com o futurista a trabalhar. Então, cada perfil vai se conectando de uma maneira, assim, extraordinária. E no casamento, é bom que cada um se conheça. Tipo, no casamento, nenhum casal, por exemplo, faz inventário de dívidas ou de recursos financeiros quando vai casar. Sim. Mas devia fazer. Então, seria tipo assim, muito polêmico, vamos casar. São os acordos pré-nupciais, né? A gente vai casar, ok. Por exemplo, hoje eu sou casado, 9 anos. Vou fazer 10 anos de casado. Tenho um filho de 7. Crio um dos meus irmãos desde os meus 23 anos, mais ou menos. E agora tem um outro irmão meu que vai morar comigo, um caçula. Quando ele chega lá em casa, eu sento com ele e digo assim, quais dívidas você tem? Vamos anotar uma por uma. Quanto é que você ganha? Quanto é que você tem de reserva? Nadinha. Quanto é que você tem disso aqui? Ou seja, eu fiz o inventário ali com ele. Agora, a orientação é essa bem daqui. Você vai fazer isso, isso e isso. No casamento devia acontecer, porque imagina que você casou com alguém que está toda endividada. Aí tu não sabe que eu tô endividado. Tu casou com ela. Quando chegar lá, vai chegar um monte de carta do Serasa. Ou tu casou com alguém que está todo endividado. Também vai chegar um monte de carta. E aí, se ele não trabalha e só você trabalha, a renda agora, a tua renda que é de vocês,
vai pagar agora uma dívida dele. Que ele usufruiu sozinho. Que ele usufruiu sozinho, entendeu? Então, tem que fazer inventário quando você vai casar, você tá aqui, Sim. onde é que você tem dinheiro, onde é que não tem dinheiro. Ah, não, eu não confio. Então, não confia no caso, meu filho. Se não confia, não casa. Charles, puxa, agora que começou a ficar quente o negócio, o nosso editor ali, o Papo Flop, tá falou já, sensacional, cara, mas- tá terminando, mano. Eu vou pedir um créditozinho pro Flop, só pra gente falar sobre o teu material. Tu tens muito material, a gente teve umas conversas nos bastidores, e fala um pouco dos teus materiais, faz o merchan também, né? Eu vi que você tem muito conhecimento aí para compartilhar, e as pessoas precisam ter acesso a esses conhecimentos. Olha, só o que você falou aqui, só só você dizer os 4 perfis que tem ali, né? Eu acho que um monte de pessoas da nossa audiência deve ter se identificado ali e ficado curioso, né? Então, tem outros materiais, tá? Do Charles, tanto de educação financeira, ele tem muito conhecimento aí, tem projetos. Sim. Você tem vários projetos também. Fala um pouco dos materiais e dos projetos, por favor. Tá, vamos lá. O que nós temos hoje? Nós temos o meu livro de finanças, que é Ponha Suas Finanças em Ordem, que ele começa com base primeiro para você entender o seu perfil e depois você vai entender a parte mais financeira em si. Então, quando você se conhece, você sabe exatamente onde você vai atuar. Então, por exemplo, de maneira bem rápida, eu tenho uma facilidade muito grande em gastar dinheiro com livros e brinquedos. Eu tenho 36 anos, mas eu sou fascinado por brinquedos, por jogos. Então, se eu vacilar ali na Shopee, eu vou gastar R$500 ali rapidão de brinquedo. Que aí eu Sim. compro um, aparece outro, compro outro, aparece outro. O que eu faço? Eu compro aquilo que eu quero, na Shopee, por exemplo, e depois eu desinstalo. Livraria. Eu vou numa livraria. Primeira coisa que eu faço, eu vou no shopping. A livraria, eu não vou passar por ela, porque se eu entrar nela, quando eu começar a olhar as capas, eu vou começar a querer esse. Aí eu compro um monte de livro. Inclusive, eu tenho mais de 20 livros lá em casa que eu comprei esse ano, que até agora eu nem tirei do lacre. Porque eu olhava o título, se o título me chamava a atenção, eu dizia assim, esse título aqui tá excelente. Aí eu ia comprar. Ou seja, eu sei que livros e brinquedos é onde está a minha fraqueza. Então eu já sei que ali eu já não vou mais ficar brincando com eles. Então, tem o meu livro Põe Suas Finanças em Ordem, tem o meu e-book, que é um resumo de provérbios, onde você tem ali segmentado por tópicos. Aí eu tenho um curso que é para você aprender a ganhar dinheiro com cartão de crédito. Então você... Que inclusive eu recebo muita recomendação do Instagram, você recomenda esse material. Eu já vi várias pílulas ali você soltando, é fantástico esse material. Né? Já Tipo, você pega o Uber. já você me compra manda o pão. link que eu já quero. Então, você vai aprender como ganhar dinheiro com o seu cartão de crédito, não ver ele mais como um vilão. E eu ensino exatamente isso, que o pessoal culpa o cartão de crédito. O cartão de crédito é o vilão. Não, ele não é, porque ele não faz nada. Quem faz é você, que é descontrolado. Só que a gente gosta de culpar alguém, né? Ou verdade. culpar sempre Sim. outra pessoa. Então, não, o culpado é o cartão. Nem tem perna para andar, mas o culpado é ele mesmo. Aí eu tenho curso para você aprender a ganhar dinheiro com cartão de crédito, acumular milhas, comprar coisas com esses pontos, se você quiser, ou viajar de graça, por exemplo, com essas milhas. Tem o curso que é uma mentoria, que é Você Cada Dia Mais Rico, onde ali eu ensino técnicas de economia em compras e ensino você também a investir na prática. Então você vai aprender a fazer investimentos na prática ali comigo, em fundos, em ações, em tesouro, em CDB, coisas mais técnicas. Nesse material aqui eu preciso te fazer uma pergunta. Você vai, além de você ensinar, né, a pessoa vai ter toda essa base teórica e tudo mais, você faz recomendação também de investimentos, tem um trabalho continuado. Eu conheço vários materiais que te ensina a trabalhar e tudo mais, mas ali você vai para conta e risco, né? Sim. E a mentoria é muito mais para alinhar sobre o conhecimento da literatura que o usuário comprou. Você faz recomendações também? Você compartilha os teus investimentos que você faz? Olha, eu estou investindo nisso e tal. Você quer, enfim... Tá, vamos tem lá. Alguma coisa nesse caminho aí? A recomendação a gente não pode fazer. Eu, no caso, como influenciador, não posso fazer. A não Sim. ser que eu tenha um registro para poder Sim. recomendar. Perfeito. Como eu não tenho, não recomendo. Então, diga assim, ó, eu faço isso aqui. Aí, lá no meu canal... Por isso que eu te pergunto se você compartilha os teus... Aí, o que eu compartilho? Como eu não gosto de compartilhar a minha carteira pública, de fato, eu criei uma jornada com eles, onde eu compartilho a carteira pública Legal. de coisas que, tipo assim, como eu ensino a galera a comprar de maneira inteligente, então aquele recurso que eu vou economizar, aquele recurso eu invisto. Aí essa carteira ela é pública, então ele vê onde é que eu estou investindo ali, Legal. por exemplo. Aí tem aí tem o meu primeiro investimento, que é para você que
sabe nada, tá do zero, não sabe nem o que é Selic. Aí tem esse meu primeiro investimento que também você vai começar a aprender ali e você já vai ter um pouco do clube, que é o clube Você Cada Dia Mais Rico, que aí se você quiser migrar para ele, você vai, ele já tem encontro comigo uma vez por mês, no Zoom, onde você vai aprender juntamente com outras pessoas, e o ideal é você aprender a fazer, não você copiar o que eu faço. Então eu te ensino para você aprender a analisar também como eu analiso. Legal. Até porque precisa ter um mindset ali, Sim. né? Enfim, você tem que estar preparado para ganhar e para perder também. Mercado auxilia, né? Auxilia muito rápido. Então você tem que estar pronto para fazer isso, não depender de uma pessoa para fazer. E aí é saber o momento certo de fazer alguma coisa ou não nesse sentido. Amanhã o Charleston larga tudo, vira CLT de novo, vai trabalhar no banco. E você tem que saber se virar, né, Charleston? Desde 2025 eu não sou mais CLT. Já tem esse risco de você voltar? Não, sim. Acho que hoje mais não. Eu não consigo mais me enxergar como CLT, mas não. Poxa, legal. Acho que alguém diz assim, faz isso aqui, entrega aquilo ali. Acho que eu não aguento mais não. Eu tenho que, tipo assim, hoje tem que acordar cedo, pegar algum transporte e tá 8 horas num lugar, pra mim não combina mais não. Eu acordo pra arrumar a lancheira do meu filho, tudinho lá, depois eu volto a dormir de novo, acordo lá pra 9 horas. Algumas vezes eu faço isso, né? Aí eu almoço todo dia com a minha família, a gente sempre almoça junto, então, tipo, isso que eu escolhi no início era justamente isso, estar com a minha família, almoçar com eles. Então hoje eu tenho isso, meu maior tesouro é almoçar com minha família hoje. Cara, isso que tu tá falando é maravilhoso. Eu acho que mexe um pouco com o mindset de algumas pessoas e com os pilares de liberdade que cada um almeja. Né? Eu tenho algumas coisas muito duras que eu falo, né? Que as pessoas almejam uma liberdade que quando elas se deparam com essa possibilidade, elas se acovardam e não vira a chave, né? Não pula pro... E você é um cara que, tipo assim, mergulhou, né? Opa, tá ali, eu vou. E foi e deu certo, né? Então eu creio que... assumir os riscos, né? Sim, fazer dar certo, né? E não só se atirar, mas fazer dar certo, né? Teve muita consistência, muito esforço no início, pô, aquele volume de publicações, de vídeos, e a gente sabe, né? Tem um exemplo aí que o pessoal do marketing multinível usa muito, né? Que é o lance do foguete, né? Quando o foguete vai decolar, é o momento que ele empreende mais força ali. Depois que ele venceu a inércia ali, aí vai desacelerando, vai, enfim, empreendendo menos força. E é assim também, né? Em todos os negócios não foi diferente. No digital, cara, isso aí é... fazer menção ao apoio da minha esposa, né? Porque, claro, assim, a minha esposa deixar eu passar... Foram mais ou menos 8 meses até eu receber meu primeiro pagamento de internet, né? Sim. Então, 8 meses ali onde ela suportando sozinha, escassez, tipo assim, limitação total. Hoje, minha esposa, por exemplo, todo sábado ela vai pro salão. Diz que lavar cabelo, né? Todo sábado ela fazia isso. No início ela não fazia isso. Ela tinha que lavar cabelo lá no banheiro mesmo, ligar o chuveiro e lavar o cabelo dela. Hoje ela faz isso. Então ela suportou esse período. Fazer unha. Todo sábado ela fazia a unha dela. No início ela fazia a unha ela mesma. Pegava lá a tesourinha, cortava a unha, pegava o esmalte e pintava. Então ela é uma parceira muito grande. Porque se ela entender que a gente precisa se limitar, ela vai participar comigo. Se ela entender que a gente precisa, ela vai junto. Então, assim, o apoio dela fez total diferença pra minha vida. Comunicação também, eu imagino que tinha que estar lá em cima o tempo todo, né? Sim. Maravilhoso teu insight. É complicado, assim. Enfim, são concessões, né? Que tem que ser, enfim, combinadas no casal. Puxa, eu adorei todos os insights. Puxa, tem muita coisa aqui. Tem um baú de perguntas. Mas... cada vez essa conversa só melhora. Mas antes da gente finalizar, Charleson, eu sei de um personagem icônico que ele tem, o Cabeçudinho. Boa! Saiu de doutor pra Cabeçudinho. Eu gostaria de saber rapidamente como que surgiu esse personagem. Tá, o Cabeçudinho, como é que surgiu, né? O maranhense, ele costuma sempre criar algumas palavras, né? Tipo assim, muito específico, tipo rapá, CEO, essas coisas que a gente tem por aqui, né? Detalhe, CEO... não é o chief. Não é o CEO. Não é o chefão lá, é o CEO. Poxa, sou. Então, tu é doido. Rapaz, que é isso, sou. E aí, o Cabeçudinho era uma forma que eu encontrei de chamar, de me referir a alguém que não estava entendendo as coisas. Sim. Rapaz, deixa eu ser Cabeçudinho, entendeu isso aqui tão simples, isso aqui tão fácil e tal. Eu comecei Cabeçudinho. Não sei se eu não peguei referência de ninguém. Apenas era, internamente, eu entendi que, tipo assim, pra não chamar o cara de, como alguns falam, né, de burro, de quê, Cabeçudinho. Não, chamar de Cabeçudinho porque burro é muito forte e tal. Isso é uma palavra que eu também não gosto muito de chamar, não, né? Eu acho
às vezes desrespeitoso. Desprovido de inteligência. Desprovido de inteligência. Aí eu digo, não, cabeçudinho fica também, mais leve. Pois é. Aí eu comecei cabeçudinho. Aí o pessoal na internet foi gostando. No início disseram assim, olha, isso aí pode te dar problema, tu chama, isso aí é ofensa, não sei o que. Eu digo, não, acho que foi de boa. Aí a pessoa foi entendendo, foi aceitando. Aí, tipo, até minha esposa chama meu filho de cabeçudinho de vez em quando. E aí, cabeçudinho, deixa com isso aqui. Aí eu chamo ele também, e ele também me chama de vez em quando, né? Então o cabeçudinho surgiu assim, tipo, uma maneira de me referir a alguém que não estava entendendo o que estava explicando, eu chamava de cabeçudinho. E tem muitas aplicações, né? Você pode se referir também à teimosia, né? Pode ser teimosia. Essa questão também de não tender ali para o aprendizado e tudo mais. Aí pronto, aí eu comecei, aí eu até que patenteei também o cabeçudinho, então hoje ninguém mais pode pegar o cabeçudinho, tá patenteado, tem a logo dele também. Tudo bonitinho lá registrado, então ficou. E aí o cabeçudinho Aí o pessoal sempre pede. Aí eu comecei a falar o cabeçudinho, só que às vezes falava, às vezes não falava. Doutor, tem que falar no final, deixa de ser cabeçudinho. Aí eu explicava e dizia assim, deixa de ser cabeçudinho, rapaz. Entendeu? Vai ter mascote em breve? Oi? Vai ter mascote em breve? Rapaz, eu fiz a logo dele, que é uma moeda, né? Sim. Que inclusive foi até uma pessoa daqui de São Luís que fez. A gente ainda não lançou ela. Porque ainda tem muita coisa ainda pra alinhar, pra ela ficar uma autoridade de fato, né? Tipo assim, é um projeto mais ainda interno meu ali, só com seguidores, não é algo muito pra fora. Até que ele comece a ganhar um impulso, aí talvez, quem sabe... segurando ali, né? Segurando ele pro momento certo. Aí, por enquanto, fica só na expressão mesmo, cabeçudinho. Mas é um personagem bem bacana que inclusive carrega as marcas aqui da regionalidade, né? Sim. Você já chegou a comentar antes que as pessoas perguntam muito, doutor, de onde você é, né? Sim, E aí o teu personagem acho que deixa muito bem nítido pra quem conhece um pouquinho aqui sobre Maranhão, né? Sim. No início, a galera sempre achou que eu fosse do Rio Grande do Sul, porque eu usava muito a camisa do Grêmio nos meus vídeos. Sim. Aí depois eu mesclei para as camisas mais sociais, ou que era de São Paulo, porque eu acabo viajando mais pra lá, e aí o pessoal achava que era de lá. Aí quando começou a ter algumas ofensas pro Maranhão, nos meus vídeos... Ah, doutor, tem que mudar esse vídeo pra galera do Maranhão, que o Maranhão não sei o que, é tudo burro, não sei o que. Aí eu comecei a me sentir ofendido com aquilo. Aí eu fiz uma postagem lá, tipo assim, é uma postagem que é desabafo. Eu botei lá desabafo, né? Sim. Eu disse, ó, galera, eu sou do Maranhão, sou do São Luís do Maranhão, tão doido? Eu sou daqui. E aí eu comecei a defender mais essa bandeira, né, galera? Eu sou daqui, eu não sou de outro lugar, não. Legal. Tô aqui perto. Aí eu digo assim, sou carinha que moro logo ali. Aí quando o pessoal me olha, doutor... Aí uns botam assim, doutor, tu tá no Maranhão, eu não sabia que tava aqui. Eu digo, rapaz, eu sou daqui, sou... Olha, eu não ia fazer essa pergunta. Eu não vou, mas eu... Ele jogou a isca, né? Mas peraí, eu vou botar um pouquinho de pimenta. Quando você virou milionário... qual foi? Eu recebo. Você tá recebendo todo dia lucro, dividendo. Mas resumindo assim, qual foi assim dos teus primeiros proventos ali e tal, aquela retirada mais expressiva assim, inicialmente, puxa, finalmente a gente vai poder fazer esse saque, eu vou poder colocar isso aqui dentro de casa ou enfim. Qual foi ali do teu primeiro saque ali de internet? Eu não vou dizer do primeiro, porque eu imagino que do teu perfil você não fez o primeiro saque, você foi acumulando ali para algo mais expressivo, dá pra ver ali que... Vamos lá. Que faz parte do teu perfil. O primeiro ganho maior foi com a Hotmart. Sim. Foi com o YouTube. Lembra que eu falei que eu comecei da Hotmart, era meu negócio, e o YouTube... Na Hotmart, eu fiz R$6.000 em uma hora. Aí eu fiquei, fiz R$6.000 em uma hora. Eu, como bancário, ganhava 4.000, trabalhando 30 dias. Trabalhando os 30 dias, né, no mês. Sim. E agora em uma hora eu ganho 6. E aí eu disse, aí eu comecei lá. Aí depois de 6 fiz 10, depois de 10 fiz mais 6, depois de mais 6 fiz mais 15. Aí fui fazendo, aí nossa, que é interessante o negócio, né? Opa! E aí eu disse assim, poxa, em uma hora eu posso ganhar 2 meses de trabalho que eu tinha no banco, né? Então... Muito tranquilo. Aí no YouTube, quando eu saí da Hotmart e fui pro YouTube, primeiro mês meu foi R$300. É uma queda assim brusca. Só que ali também você consegue escalar mais, né? Então assim, no início eu já estava ganhando bem com os cursos. Quando eu migro para a internet, eu comecei ganhando R$300. Quando chegou a primeira cartinha do Google para mim, né? Para eu ativar a monetização. A monetização. 300 depois foi caminhando.
dá pra comprar 1 quilo de arroz e um pacote de café. Depois chegou 300 mil. Não, ainda não. Mas dá pra comprar um pacote de café e 1 quilo de arroz. Não é modesto. Perfeito. Café tá caro, dá pra comprar. Doutor. Eu sei que... Só antes. Qual que é a BMW que você tem? Fala pra gente aí. Não, carro, o pessoal briga muito comigo ainda. Porque eu sou muito adepto Eu já sei dessa ao história, Uber, né? Inclusive, meu transporte que eu tenho em casa é uma bike, né? Que eu achei bem interessante. Ele é gente como a gente. Eu sou adepto ao Uber. A minha esposa briga comigo todo santo dia, né? Sim. Pra ter esse carro. Eu digo, não, amor, eu pego o Uber bem aqui, eu não preciso nem me preocupar. Eu não preciso ter IPVA, eu não preciso me preocupar com seguro, com dirigir, ficar aqui atento. Não, eu sento atrás, eu converso com quem tá comigo. Eu tenho muito costume de orar pelo Uber, tô orando por ele aqui. Eu não preciso ficar atento a nada. Então, assim, eu tô de boa, mas ela quer muito, né? Aí eu já prometi pra ela que esse ano tem que sair o carro dela, né? Sim. E aí vai ser pra sair esse ano o carro dela, né? Pô, legal. Muito Mas bacana. eu, por mim, se fosse, continuaria na minha bike no meu Uber normal. De boa, tranquilo. Maravilha. Doutor, que sensacional a tua história, tá? E a gente rendeu muitos insights hoje, mas antes que a gente finalize, tem alguma dica que você gostaria de deixar para os cabeçudinhos que estão acompanhando a gente, para tua audiência, dar algum agradecimento, alguma menção? Quiser olhar para tua câmera e passar uma mensagem? A dica que eu daria é, né? Em vez de você ficar rolando ali na internet, lá no Reels do Instagram, no TikTok, ficar vendo alguém fazendo alguma coisa lá, procure pessoas que possam inserir algum conhecimento na sua vida, né? Porque às vezes você tá ali o tempo todo só olhando alguém sorrindo, alguém que tá cantando, alguém que tá dançando, alguém que tá fazendo... Tá acrescentando o que pra você? É 1 hora da sua vida que vai embora, 2 horas da sua vida, 3 horas. E você sabe que tá na internet aqui, eu passo por isso de vez em quando. Olhei algo legal, tô vendo aqui política, de repente tá futebol, de repente tá alguém caindo, de repente uma notícia de morte, de repente um casamento. Eu olhei 50 notícias diferentes que eu nem sei mais nem o que eu olhei. Então gaste tempo com aquilo que você pode, com aquilo que pode acrescentar algo na sua vida, para que você possa executar alguma coisa que vai te dar retorno, porque senão a gente fica ali só passando dia e perde a nossa vida, muitas vezes, né? Então, o conselho seria isso. O agradecimento que eu faria, claro, né? A minha esposa, porque a minha esposa é a pessoa, na verdade, por trás do Doutor Equilíbrio, quem dá o equilíbrio é ela, viu? Porque se fosse só eu sozinho, eu seria totalmente desequilibrado, né? Então, minha esposa que, na verdade, me dá esse equilíbrio de vida. E é o meu amigo André Veras, que é alguém que fez despertar o Doutor Equilíbrio. Se não fosse o André Veras também, eu certamente não seria o Doutor Equilíbrio. Claro que acima de todos eles, né? É Deus em tudo isso. Porque também, se não for Deus cuidando da minha saúde mental, se não for Deus trazendo as orientações a partir da Bíblia, eu não saberia como me relacionar com a minha esposa. Talvez seria um homem agressivo, talvez seria um homem mal educado. E a palavra vai me moldando ali, né? Então, claro, primeiramente lugar a Deus e a minha esposa e meu amigo André Veras. Legal. São essas duas pessoas. Charleson, as pessoas que quiserem ter um contato com você, como é que elas te acham? Enfim, fala as redes sociais. Na internet, tudo que você for ver é Doutor Equilíbrio. Então, tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no TikTok, é Doutor Equilíbrio. Só que o doutor não é DR, é doutor completo. DOUTOR, Doutor Equilíbrio. Aí botou Doutor Equilíbrio no Google, Maravilha. Não tem outro jamais. É isso aí. Bem, pessoal, infelizmente a gente precisa encerrar, mas eu preciso te dizer que em breve, spoiler, tá? Eu nem pedi autorização. Provavelmente vai sair coisa nova do Doutor Equilíbrio aí. Eu só posso dizer isso, não posso avançar mais nada. E deixa eu te falar, você que acompanha a gente pelas redes sociais, né, o 92 Bytes, existe espaço para você fazer ativação de marca agora no nosso podcast, né, patrocínio, enfim. Tem um espaço para você aqui, tá? Ali na TV, ó, 92 Bytes, tá esperando tua logomarca lá, teu QR Code, entra em contato com a gente, tá bom, Tainara? Para achar o Media Hub 92, o que acontece, onde é que acha, quais são os contatos? Então, perfeito, José. Iria falar justamente sobre isso que você trouxe. Se você quiser ter a sua marca exposta aqui na nossa tela, entre em contato com a gente, tá? E aí você faz isso através do nosso Instagram, @mhub
92 lá no YouTube, Media Hub 92 no Instagram e também o nosso WhatsApp que tá lá no link da bio, tá? Você consegue falar com a gente no direct do Instagram também. Então aproveita, segue esse canal, deixa um like aqui nesse vídeo, compartilha muito esse vídeo para quem você acha que também vai curtir esse conteúdo, tá? Tem uma playlist aqui de vídeos, de conteúdos super massa para você rever, para você maratonar. Nele a gente fala de muitos assuntos, né, José? A gente tem sobre culinária, a gente tem empreendedorismo, eventos, finanças. Então a gente tem aí um conteúdo muito vasto que vai te abrir um leque de possibilidades, tá? Deixa o like aqui nesse vídeo. Isso aí. E, José, tem mais alguma Sim, eu quero agradecer demais ao Charlisson, né, mais uma vez. Obrigado por vir, obrigado por compartilhar a tua história, os insights maravilhosos, né? Você, puxa, foi bênção aqui. Eu creio que muitos insights que você compartilhou aqui tem o poder ali de mudar muitas vidas, de verdade mesmo, tá bom? Então, agradeço demais, Charlisson, pela tua vinda, tá certo? E, bem, é isso, né, Thay? Foi um prazer, Charles, foi uma honra te receber aqui hoje, tá? Vamos lá? Vamos lá? Flop, então... créditos, né? Poxa, então, sou muito obrigado, cara. Valeu. De verdade. Eu sabia que eu ia receber muitos insights aqui, mas, poxa, você entregou uns ouros aí que...